Queridas amigas e queridos amigos telespectadores, nossos votos cordiais de muita paz. Campbell, o notável mitólogo norte-americano, assevera que todos nós carregamos em nosso inconsciente profundo os mitos ancestrais. Sigmund Freud, fazendo uma análise da criatura humana, recorreu à mitologia para bem situar os nossos conflitos. E Carl Gustav Jung também procurou nos mitos a resposta para melhor entender a natureza humana, a conduta de todos nós. Recordo-me, por exemplo, de um grande mito de natureza grega que muito me fascina e que é perfeitamente o comportamento da sociedade contemporânea. Refere-se, por exemplo, que Tiresias, o grande vidente cego, havia profetizado que a ninfa Liríope e Cefiso, que moravam em Téspias, iriam ter um filho. Esse filho seria portador de uma beleza incomum, mas nunca poderia ver a própria face. E graças a esta profecia, nasceu Narciso. Narciso, desde criança, celebrizou-se pela beleza que fascinava as criaturas. À medida em que se foi desenvolvendo no período juvenil, na adolescência, tornou-se portador de uma soberba e de uma vaidade incomuns. Mas as pessoas não lhe olhavam o caráter, olhavam-lhe a beleza, que arrastava homens e mulheres para o culto da contemplação da sua face. E a todos ele desprezava. Certa feita, porque mantivesse uma atitude arrogante perante as demais criaturas, a deusa Nêmesis resolveu castigá-lo. Havia uma maneira de fazer que ele despertasse para a realidade. E estando ele numa caçada, foi intuído, telementalizado por Nêmesis, a acercar-se de um lago de águas plácidas. E ali chegando, dobrou-se para sorver a linfa quando contemplou a própria face, refletida no espelho líquido. E o que ele viu deslumbrou, apaixonou-se pela própria imagem. Ali ficou contemplando-se, esqueceu-se de viver, de nutrir-se e veio a falecer. Naturalmente, houve uma grande tristeza e as ninfas pediram aos deuses que não deixasse a imagem de Narciso desaparecer da terra. E graças a essa solicitação, no lugar em que o jovem havia fenecido, nasceu uma planta verdejante, que era portadora de uma flor alvinitente de beleza rara, que passou à posteridade com o nome de Narciso. Mas as ninfas encantadas e encantadoras, ouvindo tanto falar a respeito da beleza de Narciso e da tragédia que ocorrera ali à margem do lago, certo dia, em um grupo acercaram-se das águas tranquilas e perguntaram-lhes: vocês que tiveram a honra de ver e de ter refletida no seu espelho líquido o rosto de Narciso, ele era realmente tão belo quanto rezam as tradições? E as águas, demonstrando também a soberba, responderam: não, nós não notamos. Porquanto durante o tempo em que ele esteve dobrado sobre nós, estávamos deslumbradas, olhando-nos no reflexo dos seus olhos. Era também uma atitude narcisista. E Narciso passa à posteridade como sendo a ilusão. Essa ilusão à qual nos entregamos as criaturas humanas sempre na busca da fantasia, do prazer, sem nos darmos conta que é o mito ancestral que se encontra dentro de nós. A maioria de nós tem conhecimento das diretrizes da verdade. Cada qual recebe de alguma forma informação da sobrevivência do espírito à degenerescência corpuscular da matéria. Espíritos nobres têm sacudido a terra com as suas revelações. Antes de Jesus, no seu período e depois dele. Mas o narcisismo que nos caracteriza impede-nos muitas vezes de voltarmos para dentro e de nos darmos conta que a nossa face é nada mais do que uma miragem
que vai diluir-se ao contato da sucessão dos tempos. E por isso mesmo vivemos frustrados, em agonia, cultivando ideias de soberba, de vingança, de prazer, neste momento, como se a vida estivesse reduzida a cada segundo existencial. Mas, em oposição a Narciso, conta-se parte histórica e parte mitológica, que o príncipe Siddhartha Gautama vivia no recanto paradisíaco da Índia. E desde quando nascera seus pais, sabendo das dificuldades da vida, dos sofrimentos, resolveram que ele nunca experimentaria de sabor. E mandaram construir um palácio de sonhos, cercado por muralhas altas, adornado por pomares e jardins, refrescantes, perfumados e de frutos opimos. E desde o seu nascimento, a corte manteve a presença de festejos contínuos, de alegrias, de bênçãos, de sorrisos, de fantasias. Os anos passaram-se, e o jovem príncipe Siddhartha Gautama, conforme as leis do seu país, no momento próprio consorciou-se e tornou-se pai. As festas eram intermináveis, e do balcão de mármore da sua residência ele contemplava os muros distantes que cercavam o seu palácio. E uma vez ele começou a interrogar-se: que haverá além dos muros? As festas prolongadas, os vapores do álcool, os prazeres do sexo, cansaram-no por fim, e a vida passou a ser tediosa. Uma estranha melancolia alojou-se-lhe no coração. E certo dia, chamando o escravo a quem muito amava, ele perguntou-lhe: o que é que existe além das muralhas palacianas? E o jovem escravo redarguiu: Senhor, além das muralhas palacianas existe a vida, a realidade, Senhor. Isto aqui é fantasia. O mundo não é exatamente isto. E Siddhartha, que não conhecia o mundo, pediu para ser levado. E certo dia, com a anuência do escravo, conseguiu evadir-se da propriedade por uma brecha na muralha e foi visitar a aldeia, conduzido pelo seu devotado servidor. De repente, no meio da multidão, ele começou a ver os rostos marcados das criaturas, as pústulas na carne em verdadeiras flores de decomposição cadavérica, os sentimentos de angústia, a pobreza, a miséria, a decadência das forças. E ante aquele espectro de vida, ele perguntou ao escravo: mas o que é isto? É a doença, Senhor. O corpo experimenta vicissitudes e mudanças. Ele tem um período de legitimidade após o qual começa a decompor-se, afinar-se. E Siddhartha foi tomado por uma melancolia ainda maior. Continuaram a caminhar. E nos arredores da cidade, à porta das casas miseráveis, ele pôde contemplar pessoas carcomidas pelo desgaste orgânico que se aqueciam ao sol, pessoas paralisadas, decadentes, e perguntou ao escravo: mas o que é isto? É a velhice, Senhor. Quando o indivíduo atravessa os dourados dias da sua juventude, os fortes dias da maturidade, começa a decadência. E aí está aquilo que nos espera no futuro. E Siddhartha entristeceu-se ainda mais. Levado adiante, ele viu boiando sobre as águas corpos do rio que serpenteava em volta da cidade. Também viu as piras fumegantes e perguntou ao escravo: mas o que é isto? É a morte, Senhor. A morte é a etapa final da existência planetária. Tudo aquilo que vive consome energia, desgasta-se e morre. E Siddhartha foi dominado por um sentimento profundo de unção, de piedade e de dor, voltando ao palácio, dominado por uma estranha amargura. Os dias tornaram-se praticamente insuportáveis. E lentamente ele se foi desinteressando de tudo e resolveu
Entregar a sua vida à reflexão, à meditação, entregando o reino à sua mulher e seu filho e partindo para o monastério. Nesse monastério, meditando profundamente, os mestres ensinaram-lhe que era necessário combater os impulsos da matéria. O corpo é um grande adversário do ser. Era necessário dominar as paixões, lutar contra as tentações. E por 12 anos, Siddhartha Gautama esteve nessa luta incessante de vencer os impulsos da matéria primitiva sem lograr a paz. Era como se ele empurrasse uma porta que estava presa a uma mola que reagia na razão direta do impulso recebido. Cansou-se. Não era isso que ele desejava. Ele desejava a paz. Ele desejava entender os mistérios, os milagres da vida. Então abandonou o monastério e saiu caminhando na direção do sul do seu país. Em uma noite de plenilúnio do mês de julho, ele, estando sentado à sombra de uma árvore bode, que representa uma árvore da sabedoria, fez a viagem interior. E mergulhando no âmago do ser, iluminou-se, tornou-se um Buda. O semblante adornou-se de peregrina luz. Um sorriso de paz desenhou-se-lhe na face. E na sucessão dos dias por onde ele passava, as pessoas fascinadas por esse magnetismo peculiar seguiam-no. E ele continuou caminhando com a multidão até o Parque das Gazelas. E chegando ao lugar de destaque, olhou a multidão dominado por uma profunda compaixão e disse: tudo na vida é sofrimento. O sofrimento gera sofrimento. É necessário que remontemos as causas. Se elas não são de hoje, são do passado. Mas desde que identificamos as causas das encarnações anteriores, cumpre-nos o dever de removê-las, para que os efeitos não nos tragam os dissabores e as amarguras. E logo depois de anunciar as 4 nobres verdades, ele estabeleceu as regras básicas para o encontro com a felicidade. Então as lendas dizem que Maya, a ilusão, vendo que Buda estava arrebanhando as multidões e retirando-as dos seus braços, apresentou-se-lhe e propôs-lhe que adentrasse, a partir daquele momento, Nirvana. Ele poderia viver plenamente neste reino de paz e de serenidade, que deixasse as criaturas ao que ele se escusou. Então Maya mandou que 3 das suas filhas viessem seduzi-las. E elas bailaram desnudas, sensuais. E ele, dominado por uma grande compaixão, afastou-as. Foi então que Maya, desesperado, diz agora o mito, tomou de um disco e atirou-o na direção do iluminado, que, mudando de postura, o disco passou e cindiu uma montanha. E ele viveu até os 80 anos, quando uma autocombustão devorou-lhe o corpo e uma chuva de pétalas caiu sobre a terra. Então Buda, ao inverso de Narciso, é a realidade. Estamos diante da realidade, a iluminação, e da ilusão, o engodo. Caminhamos na terra dominados pelo engodo, pelas fantasias que fazem parte do nosso existir, que também cooperam para o nosso bem-estar, que também nos alegram por um momento, dando-nos a satisfação de continuar na luta para fruir algo de prazer. Mas é a iluminação, a meta essencial que devemos perseguir. Graças à doutrina espírita, que veio no momento apropriado, quando a ciência, por fim, se libertava da tradição dogmática e alargava os horizontes do mundo através das experiências de laboratório, que veio a doutrina restauradora do pensamento de Jesus. E com o pensamento de Jesus trazido de volta à realidade, tomou conta da criatura humana. O corpo é uma ilusão.
As partículas que o constituem são resultado de uma lei de atração molecular, que em determinado momento, graças a uma das leis da energia, se desagregam, decompõem-se e libertam o ser que somos. Então somos a realidade, o espírito imortal. E estamos no corpo, a fantasia, a ilusão, mas que devemos preservar para que longos sejam os dias da nossa existência e tenhamos oportunidade de produzir para o bem, de crescer, desenvolvendo esta chama divina que somos e que possui todos os atributos da divindade. Como disse Jesus numa interrogação, não foi dito que vós sois deuses? Podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais, se quiserdes. Vivemos, portanto, os dias do espairecimento, da diversão, dos prazeres, das fantasias. A maioria das pessoas trabalha objetivando uma aposentadoria rendosa, um fim de vida, de natureza tranquila economicamente, e são poucos. Aqueles que pensam em ter uma velhice aureolada de paz, com as circunstâncias que estejam ao alcance, caracterizada essa velhice pelo tesouro sublime da felicidade interior de haver-se encontrado e logrado a iluminação. O caminho da iluminação é um grande desafio. É necessário que sejamos perfeitos como perfeito é o Pai, é no Senhor Jesus. Mas para tanto é indispensável que lentamente vamos abandonando o cortejo das ilusões, transformando-as na realidade que nos impulsiona para a conquista da plenitude. Vivemos cercados de sofrimentos, também ilusões, porque eles são uma necessidade temporária para podermos ressarcir os danos que causamos à existência atual e nas passadas, para podermos retificar os nossos engodos e muitas vezes os nossos crimes, alguns hediondos, através da reparação, tendo em vista a grande realidade daquilo que nós somos. A nossa trajetória tem uma finalidade psicológica, existencial, preparar a glória da nossa imortalidade futura, que, no entanto, está embutida nas atividades do presente. Mas optamos pelos divertimentos, pelas férias. Acompanhamos não poucas vezes a busca incessante dos prazeres, em que as pessoas necessitam de ter férias para descansar. E recordo-me de que, quando era mais jovem, psicografando o espírito Marco Prisco, ele me disse: uma das técnicas para o descanso, quando vem a exaustão das forças, é a mudança de atividade. Nem sempre a parada, o repouso do corpo físico, se a mente estiver desalinhada, irá proporcionar o necessário refazimento. Mas se mudarmos de uma atividade para outra, se procurarmos um tipo de espairecimento que nos edifique, logo advém o repouso, o restabelecimento das energias. Então é necessário que demos um grande valor à realidade daquilo que somos, que é o espírito imortal. Certa vez alguém perguntou-me: você se distrai? Você passeia, vai à praia, vai a teatro, vai ao cinema? Nas suas viagens, você faz um pouco de turismo? E eu percebi o desencanto da pessoa e a não crença quando disse que não. Eu conseguia comprazer-me no culto dos deveres a que me entrego. Naturalmente, vivendo numa cidade litorânea, com praias encantadoras, a mim me agrada fitá-las à distância, contemplar o mar, uma que outra vez, quando eventualmente passo diante das suas águas encrespadas ou serenas, e que nas longas viagens realizadas todo o tempo é dedicado à reflexão, às atividades doutrinárias, à convivência com as pessoas, ao intercâmbio de natureza emocional e espiritual. A descrença estampava-se nos olhos do meu interlocutor, mas eu não lhe dei muita importância, porque esta é a realidade. A doutrina espírita nos prepara para viver
de maneira consagrada ao bem e ao ideal. O que não quer dizer que não nos permita o espairecimento, os prazeres naturais, a alegria e a tristeza. De tal forma estamos deformando os sentimentos reais da vida que, face à grande problemática da depressão que graça na Terra em natureza pandêmica, quando vemos alguém triste ou melancólico, já diagnosticamos, está com depressão. Não necessariamente. A tristeza também faz parte da agenda da nossa vida. Uma traição, uma calúnia, um problema preocupante, muitas vezes nos envolve no véu da melancolia, da tristeza, que é muito saudável, para que essa diversidade de postura emocional nos faça buscar o equilíbrio, a permanência na harmonia indispensável a uma vida feliz. Desse modo, os Espíritos do Senhor, que são as vozes dos céus que desceram à terra para proclamar a nova era, vêm convidar-nos para o grande banquete da realidade. Aproveitarmos o nosso tempo de maneira digna, favorável ao nosso progresso interior. Não nos deixarmos envolver por tantas futilidades, distrairmos-nos demasiadamente, aplicando o tempo que poderia ser melhormente aplicado no gozo, na busca de incessantes prazeres, que sempre deixam ressaibo de amargura ou um desejo de repetição. Por isso que, reflexionando em torno da atualidade e acompanhando este momento de desar que toma conta da Terra, quando a violência assinala o nosso momento histórico como um dos mais graves de todas as épocas, quando a sexolatria desvaira não apenas a juventude, mas também os cidadãos dos mais diferentes níveis de idade, quando a drogadição, o alcoolismo, o tabagismo tomam conta dos seres humanos, no atentado terrível contra o nosso processo ético-moral. Quase 7.000 anos de civilização, de ética, e, no entanto, ainda mergulhados nas paixões dissolventes, nas perturbações avassaladoras. Torna-se-nos indispensável esquecermos-nos um pouco do narciso que somos e que se autodegrada, soberbo, impassível, indiferente à ternura dos outros e à contemplação dos nossos afetos. É necessário que saiamos do nosso trono narcisista e caminhemos pelas avenidas das aldeias do mundo à semelhança de Siddhartha Gautama, procurando entender o que é a vida e constatando que tudo é sofrimento. Como disse o Buda, a alegria de hoje pode ser a véspera das lágrimas de amanhã. A felicidade de agora, muitas vezes, é o início da tragédia de mais tarde. No entanto, quando nos devotamos ao bem, quando trabalhamos as anfractuosidades morais e quando perseveramos nos ideais da verdade, pensando em nossa vida depois da vida física, há uma interna alegria que canta um hino de louvor em nossas almas como uma sinfonia de bênçãos. Perguntam-me os jovens, como resistir às facilidades? Como poder proceder bem se está diante de nós o banquete luxuriante do prazer? E eu então lhes conto a história de Siddhartha Gautama e me refiro às 3 filhas da ilusão que vieram seduzi-lo e ele foi tomado de uma profunda compaixão. E digo a esses jovens, resistir aos encantamentos juvenis, pensando nos dias de amanhã da maturidade psicológica, é uma necessidade que será coroada da paz que virá depois, se conseguirmos ultrapassar esse momento. O notável escritor e filósofo Constâncio Virgílio, em uma obra monumental, escreve que jovem não é apenas aquele que tem poucos anos biológicos, mas é todo e qualquer indivíduo que pode olhar para trás sem ter vergonha do seu passado. O indivíduo que aos 20 anos, aos 25 ou 30, está exausto do prazer, das dissipações, dos abusos morais, envelheceu. No erro, comprometeu-se.
tem um passado a ressarcir, já não é jovem. E um ancião que atingiu a idade provecta e, no entanto, deixou pegadas luminosas pela terra, é sempre jovem, porque o ideal está fremindo nele como uma verdadeira canção de imortalidade, anunciando logo mais a libertação da carcaça física para a continuidade da sua vida no rumo da plenitude que o aguarda. Então, graças a esta maravilhosa doutrina que explica quem somos, de onde viemos para onde vamos, por que sofremos, que elucida a origem do sofrimento e nos coloca diante da realidade. A essa doutrina que, através da reencarnação, liberta-nos das algemas que nos fazem escravos da luxúria, do egoísmo, do narcisismo e de outras deficiências morais, é-nos possível hoje contemplar o futuro com a alma em festa, procurando fazer o melhor que esteja ao nosso alcance e lutando sempre com uma severa propriedade Allan Kardec contra as nossas imperfeições. Como decorrência natural, esses anjos tutelares, os zéfiros sublimes da espiritualidade, acercam-se-nos e com a blandícia das suas vozes murmuram palavras de estímulo aos ouvidos dos nossos sentimentos para que não desistamos, para que nunca desanimemos, para que não nos deixemos conduzir pelas ilusões terrenas, certos que estamos da grandiosidade da vida, dos seus mistérios, da sua finalidade sublime. Então gostaria de propor aos nossos caros telespectadores um momento de reflexão em torno do narcisismo e em torno da realidade. A qual dos dois você tem dado preferência? A Narciso ou tem dado preferência a Buda? Tem optado mais pelos encantos da sensação, do prazer, ou pelas alegrias inefáveis da emoção, da consciência tranquila, do caráter reto, dos deveres assumidos com a consciência plena do dever? Este é um momento de grande decisão. E é natural que, preocupados com as ocorrências que se tornam cada vez mais graves, definamo-nos pelo rumo a seguir em torno da realidade, deixando de lado as fantasiosas belezas frágeis.